Boa tarde, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Galera, a aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de números complexos que iniciamos nas nossas lives. Então, pessoal, o vídeo aula de hoje, forma algébrica dos números complexos, beleza? Mas antes disso, vamos fazer uma pequena introdução ao nosso conteúdo, relembrando o que já vimos nas aulas passadas. Tá bom? Então, galera, para quem estava nas lives aí, eu já contei essa história, mas vamos lá. Galera, os números complexos, eles surgiram com a necessidade de se resolver raízes quadradas de números negativos. Então, com o surgimento, com o aparecimento das raízes quadradas de números negativos, surgiram os números complexos. Como todos os outros números que foram surgindo a partir de cada necessidade. Os números naturais surgiram com a necessidade de contar e assim por diante. Então, galera, definiram o i como um número não real chamado unidade imaginária, certo? Então, a nossa unidade imaginária vai ser o i ao quadrado igual a menos 1. Galera, vamos prestar bastante atenção no seguinte. Sim, professora, a senhora está falando que o i é um número. Sim, pessoal, eu estou falando que o 1 é um número. Para nós, o nosso 1 vai ser uma unidade imaginária, certo? E nessa unidade imaginária, a gente tem a unidade fundamental. Nessa unidade fundamental nossa, é falar que i ao quadrado é igual a menos 1, beleza? Então, tá bom. Gravem isso na cabeça de vocês. I ao quadrado é sempre menos 1, certo? E além de termos que o i ao quadrado é menos 1, nós temos quatro potências que são extremamente importantes. E essas 4 potências dão surgimento às nossas outras potências. Então, todas as outras potências de i giram em torno dessas 4. Então, elas são as nossas unidades base, certo? Então, temos que i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i ao quadrado menos i, e i ao cubo menos i. A partir do i à quarta, isso começa a se repetir, pessoal. Então, i à quarta é igual a 1, i à quinta, i à sexta menos 1, i à sétima menos i. Galera, então, decora aí comigo, fala aí junto comigo, ó. Sempre vai começar no 0 e vai até o 3, ó. Decora as potências e decora aí comigo, ó. 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Decorou? Ainda não? Então vamos de novo. 1i menos 1 menos i. 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 Agora decorou, né? Ainda não. Mais uma vez, só para ter certeza. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Agora decorou, né? Então, pessoal, esses são os valores das nossas potências de i que vocês têm que decorar, tá bom? Tem que ter isso aí em mente, assim, ó, na ponta da língua, certo? Então, lembra sempre que começa na potência de 0, vai até a nossa potência de 3 e 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Fechou? Então, tá bom. Algumas curiosidades para vocês sobre números complexos. Euler foi o primeiro que usou o i para representar a raiz de menos 1. Por que i é raiz de menos 1, professora? Porque aqui, ó, quando a gente passa essa potência aqui em forma de raiz para cá, vai ficar que i é igual a raiz quadrada de menos 1, tá bom? Não esquece desse detalhe também. I é igual a raiz quadrada de menos 1. Gauss usou o símbolo criado por Euler e divulgou esse símbolo. Então, foi o Gauss que foi responsável para divulgar esse símbolo aí, pessoal.
Utilizamos assim números complexos principalmente para calcular curvas, tá bom? E o Gauss, ele difundiu essa expressão de números complexos exatamente por isso, porque a especialidade de Gauss era calcular curvas, tá? Então, uma curiosidade para vocês, por isso que ele que difundiu, assim, divulgou os números complexos. Em 1832, Gauss inventou a expressão número complexo. Então, galera, se a gente for analisar, os números complexos são recentes, certo? Não tem nem 200 anos ainda, é uma criança, tá bom? Então, pessoal, Gauss foi responsável por dar o nome de números complexos para a expressão que o Euler tinha utilizado pela primeira vez, beleza? Professora, a senhora me disse que vamos encontrar raiz quadrada de números negativos. Mas como, professora? Eu não lembro. A senhora me explicou, mas eu não lembro. Tá bom, pessoal. Primeiro passo. Temos aí a raiz quadrada de menos 121. Primeiro passo, pessoal, é multiplicar por 1. Quando a gente multiplica por 1, o 1 vai tomar o sinal de menos para ele. Então, vai ficar raiz quadrada de 121, certo? Multiplicado por menos 1. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de i ao quadrado, i, certo? Difícil, pessoal? Não. Só lembrar que tem que multiplicar por menos 1. Por quê? Porque a gente sabe, que o nosso menos 1 vale i ao quadrado, lá dos nossos 4 potências principais que a gente tinha que decorar, né? 1i menos 1 menos i. Então, menos 1i ao quadrado. Então, raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de i ao quadrado, só i. Lembrando que, como estamos falando de raiz quadrada, sempre vai ter que ter o mais ou menos, pessoal, sempre. O mais ou menos vai aparecer pra gente, beleza? Então, tá bom. Mas, professora, a senhora disse que, numa aula passada aí, que o número complexo, ele é da forma a mais bi. E, prestem bastante atenção. Se o meu número complexo é da fórmula a mais bi, a e o b vão ser números reais e o i que vai ser a unidade imaginária. Então, vamos chamar de a mais bi de forma algébrica de um número complexo. Professora, tá complicando demais. Calma, galera, não é difícil, Só vamos lembrar. Forma algébrica a mais bi, certo? Onde a e b são números reais. Professora, eu tava falando de complexo, tá falando de número real, tá me confundindo tudo. Galera, número real é os números que a gente já conhecia, tá? Nada de novo quando eu falo pra vocês de números reais, é os números que a gente já conhecia. Única novidade para nós é a nossa unidade imaginária, que é dos complexos. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Mas, professora, tá confuso. Vamos com calma, vamos fazer um exemplo, Da nossa forma algébrica, z igual a mais bi, a e b são números reais. A vai representar pra gente a parte real de um número e b a parte imaginária. Então, temos, z igual a 6 menos 3i. Lembra que eu falei para vocês que a e b eram números reais? Aí, números reais, 6i menos 3. Então, a parte real é a parte que não tem i. Quem que vai ser? O 6. Parte imaginária, que é quem acompanha o nosso i, menos 3. Então, na forma algébrica, z igual a 6 menos 3i, 6 parte real, menos 3 parte imaginária. Então, sempre parte real quem tá sozinho, parte imaginária quem acompanha o nosso i. Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos para definir o que é o imaginário puro. Galera, imaginário puro é simplesmente aquele número que
A parte real é 0, não tem parte real. Não vai aparecer aquele númerozinho lá sozinho. Vai aparecer só o nosso número acompanhando o i. Neste nosso exemplo aí, temos z igual a 8i. Qual que vai ser a parte real? Se não tem nada, 0. Parte imaginária, 8, porque a parte imaginária é sempre quem acompanha o i, beleza? Difícil esse nosso exemplo, galera? Não, tranquilo, né? Então tá bom. E agora o número real. Galera, o número real a gente já conhecia, né? Molezinha! Número real é simplesmente quando a gente não tem parte imaginária, não tem i, não tem nada dessa maluquice que a professora tá falando pra mim de que i é número. Nada disso. Então, o número real é simplesmente quando a nossa parte imaginária é nula. Então, nesse nosso exemplo, z igual a 6. Parte real, 6. Parte imaginária, como não temos, 0. Tranquilo. Então, ó, vamos falar sobre o conjunto dos números complexos. Em 1831 foi definido o conjunto dos números complexos e ele é um conjunto de pares ordenados para quais valem as operações de igualdade, adição e multiplicação. Então, nós vamos falar que o par ordenado A e B e A mais BI são diferentes representações de um mesmo número complexo. Então, como quando escrevemos como a forma de par ordenado e como a forma de A mais BI, são diferentes representações de um mesmo número, beleza? Mas, professora, quando for imaginário puro, nosso A vai valer 0, então vai ser 0, o B. Quando for um número real, vai ser 1,0, por exemplo, beleza? Então tá bom. Forma algébrica, ó, vamos escrever os seguintes números complexos na forma algébrica, ó. Então, temos menos 3 e menos 3. Então, parte real, menos 3, parte imaginária, menos 3. Então, ó, vai ficar menos 3, menos 3i. Por quê? Vai vir o i acompanhando a nossa parte imaginária. Difícil? Não. Letra B, quem que vai ser a nossa parte real aqui? O nosso a. Então, vai ser 2 a parte real, parte imaginária, menos 4. Escrevendo na forma algébrica, 2 menos 4i. Certo? Só substituindo naquela relação a mais bi. O a vale 2 e o nosso b menos 4. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para um exemplo 2 aqui, ó. Calcule K para que z igual a K menos 3 mais 4i seja imaginário puro. Galera, vamos separar uma coisa. O que eu falei para vocês? Para o número ser imaginário puro, a parte real tem que valer quanto? A parte real tem que valer 0. Nesse exemplo aqui, dessa forma, quem que é a nossa parte real? K menos 3. Por que K menos 3 é a nossa parte real? Porque eles não têm i. Então, se não tem i, parte real. Porque aqui, ó, o 4i é a nossa parte imaginária. Então, para esse número ser imaginário puro, K menos 3 tem que ser igual a 0. Então, K menos 3 tem que ser igual a 0. Equaçãozinha do primeiro grau simples. A gente passa o menos 3 para lá em forma de mais, né? Letras para um lado, números para o outro. Trocou de lado, trocou de sinal. Então, vai ficar K igual a 3. E então, a nossa parte real vai ser 0 quando o nosso K for igual a 3. E a nossa parte imaginária tem que existir. Como a gente tem que a parte imaginária é 4, 4 é diferente de 0, então tá tranquilo. Então, para z ser um número imaginário puro, o K tem que valer 3. Por quê? 3 menos 3, 0. Pronto, parte real, 0. Exemplo 3, galera. Calcular K de modo que z igual a menos 3 mais K menos 1 vezes i seja um número real. Galera, para ser número real, o que precisa? A parte imaginária tem que ser 0. Então, K menos 1 tem que valer 0. Então, vamos igualar. K menos 1 igual a 0. Então, K, letras para um lado, números para o outro, trocou de lado, trocou de sinal. Menos 1 estava negativo, vai passar positivo, temos K igual a 1. Certo? Então,
Nossa parte imaginária vale 0 quando o nosso K é igual a 1. E como temos que a nossa parte real é menos 3, pronto, ok, vai ser o nosso número real menos 3. Quarto exemplo, identificar a parte real e a parte imaginária de cada número complexo abaixo. Então, z igual a 3 menos 8i. Lembra que o z é parte real, menos 8 parte imaginária. Então, real 3, imaginária menos 8. Aqui, menos 9 mais 33i, parte real, quem tá sozinho, menos 9. Parte imaginária, quem tem com i. Então, parte imaginária, 33. Nosso exemplo 5. Vamos determinar o valor real de x para que o número complexo z, 8 menos x mais 2x menos 3, seja um número imaginário puro. Imaginário puro, o que significa, galera? Parte real tem que valer 0. Então, nesse caso, 8 menos x tem que ser 0. Então, equação do primeiro grau, vamos ter que x é igual a 8, certo? Então, mas além dessa parte da nossa parte real valer 0, a nossa parte imaginária tem que ser diferente de 0. Então, vamos verificar se, quando o nosso x for 8, 2x menos 3 vai ser diferente de 0. Vamos ver. 2x menos 3, no lugar dos x, vamos colocar 8. Então, 2 vezes 8, 16. 16 menos 3, temos 13. 13 é diferente de 0, né, galera? Então, pronto. Quando o nosso x for 8, vamos ter um número imaginário puro, certo? Então, vai ficar z igual a 13i. Vamos verificar aqui de novo, ó. Vai ficar, só vamos substituir o 8 aqui na nossa equação bonitinha pra gente verificar que vai ficar um número imaginário, tá bom? Então, para x igual a 8, vai ficar 8 menos 8, 2 vezes 8 menos 3. 8 menos 8, 0. 2 vezes 8, 16. 16 menos 3, 13. Então, 0 mais 13i, só 13i. Então, sobrou 13i, galera. E 13i é um número imaginário puro, certo? Galera, a aula de hoje foi isso, tá? Qualquer dúvida, me manda mensagem, pessoal, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Lembrem-se, se não entenderam algum pedaço da aula, volta de novo, assiste com calma, prestando bastante atenção. Em qualquer problema, estou à disposição, galerinha. Beijos e até a próxima. Fui!